Novamente, boa noite. Convido a todos a abrir as suas Bíblias, Efésios, capítulo 2. E nós iremos ler do verso 4 até o verso 10. Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 10, leiamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar novamente nesse momento. Ó Santo Deus, obrigado, amado Pai, louvamos ao Senhor por esta noite, louvamos ao Senhor por tudo aquilo que aqui foi entoado, que o Senhor receba, Senhor Deus, todos estes louvores e adoração ao Senhor. Ó Deus, queremos nesse momento colocar diante de Ti nosso tempo de meditação, para que o Senhor, na condução do Teu Espírito, nos ajude a compreender melhor a Tua palavra, que o Teu Espírito nos capacite, nos ilumine, nos dê compreensão, para que possamos, Senhor Deus, aprender mais do Senhor. Assim agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos na segunda sessão do capítulo 2 do livro de Efésios. E no nosso último encontro, nós falamos sobre os 3 primeiros versículos desse capítulo. E nesses 3 primeiros versículos, nós temos o apóstolo Paulo montando a condição do homem pecador. E diante dessa condição, o apóstolo Paulo trabalha essa condição de uma maneira que traz uma realidade na qual os homens se encontram diante da condição de pecadores. E essa realidade se chama morte. Nós vimos que o resultado desta condição que o homem se encontra, que o versículo 1 apresenta, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa realidade da morte tem a ver com a rebelião que os homens fizeram contra Deus. E diante disso, os homens herdaram esta separação, essa herança da morte como marca da humanidade. E diante disso, o apóstolo Paulo, no versículo 2 e no versículo 3, apresenta que estes homens estão escravos dessa condição. E o apóstolo Paulo dá 2 caminhos dessa escravidão, segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse é um caminho que o apóstolo Paulo mostra da escravidão. E o outro caminho é segundo o desejo do coração e da vaidade dos pensamentos. E diante dessa condição, o apóstolo Paulo diz que todos eram filhos da ira. Então, diante, irmãos, desse aspecto,
pode estabelecer um grande senso de necessidade. Que o grande clamor deste capítulo, após essa apresentação desses 3 versículos, é o grande senso de necessidade diante dessa escravidão, diante dessa condição em que toda a humanidade se encontrava diante do seu pecado. E diante disso, há uma grande necessidade. E esse capítulo vai tratar sobre a resolução de Deus diante dessa necessidade. E essa resolução se chama a graça de Deus. A graça de Deus é o tema central dessa sessão que nós trabalharemos hoje, do versículo 4 até o versículo 10. Assim sendo, o objetivo da nossa mensagem de hoje é tratar sobre a graça de Deus. E a doutrina da graça de Deus é uma das doutrinas centrais da Escritura. Tendo em vista que, ao longo da história, Deus sempre usou esse meio para abençoar pessoas. Mesmo no ambiente do Velho Testamento e no ambiente do Novo Testamento, que é mais claro esta verdade, Deus sempre usou graça para abençoar as pessoas. E quando falamos sobre a graça de Deus, e vamos aprender isso hoje, que ela, apesar de nós recebermos ela e participarmos dela, um aspecto muito importante da graça de Deus é aquele da qual a graça emana, que é o nosso Deus. Quando estudamos a graça de Deus, também estudaremos sobre a pessoa desse Deus gracioso. Por essa razão, essa mensagem ganha importância, porque o entendimento da graça de Deus nos proporciona a nos posicionar corretamente diante da pessoa dele. Quando não compreendemos a graça de Deus, nós vivemos simplesmente à luz da conquista. E talvez é isso que nós visualizamos nas religiões do mundo. As religiões do mundo, os homens vivem à luz da conquista, à luz de se esforçar, à luz de buscar, à luz de praticar em favor do seu Deus. Porém, nós que somos cristãos, vivemos uma realidade diferente dessa. A realidade de nós que somos cristãos é exatamente oposta. É a realidade que nós aprendemos que os homens estavam escravos, presos às amarras de Satanás e presos aos seus próprios desejos e ao sistema do mundo. E Deus, através da sua graça, se revela a estes homens. E é por essa razão que, quando nós compreendemos bem a graça do Senhor, irmãos, ao longo da história da igreja, tem hinos maravilhosos que foram escritos quando os homens compreenderam a graça de Deus. A graça de Deus nos traz um sentimento de gratidão ao Senhor e uma relação com o nosso Deus muito mais íntima e muito mais verdadeira. Essa é a grande diferença do que é o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele se relaciona através da graça de Deus. Então, por isso, irmãos, cabe a nós entendermos e estudarmos um pouco sobre a graça de Deus, para que possamos nos relacionar melhor com o nosso Deus. Diante disso, diante dessa afirmação, estudaremos propriamente dito o texto. E abra sua Bíblia para Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. O texto começa com uma conjunção adversativa aí, dizendo mais Deus. E esse mais Deus, ele tem toda uma força, né? Porque ele vai fazer exatamente o que nós estamos aqui defendendo. O tema da nossa mensagem de hoje é a necessidade da graça de Deus, né? Esse é o tema central da nossa mensagem, a graça de Deus e a necessidade dessa graça. E o mais Deus aqui,
O apóstolo Paulo ele abre a porta para a necessidade, a solução que Deus dá. Vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Lembra que, ao introduzir esse estudo, eu falei para os amados que, no grego original, a ideia de vos deu vida só aparece aqui, tá certo? Lembra que na nossa tradução, né, lembre-se que nós temos traduções, né? O texto original é o texto original que foi escrito, e nós temos esse texto, graças a Deus, hoje, ou muito perto dele, temos as cópias muito perto do texto original, em que nós podemos ver exatamente como ali foi escrito, né? Diante de tantos manuscritos que temos, graças a Deus por isto, né? E no texto ele começa, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, versículo 1. Esse termo, ele vos deu vida, ele está aqui no capítulo 2, versículo 4 e 5. Onde está aí? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, que ele está fazendo o gancho com o início da sentença, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Irmãos, nós sabemos que essa carta, ela foi endereçada para um público majoritariamente gentil, né? E que esse público majoritariamente gentil, ele precisava compreender a profundidade dessa doutrina. Tendo em vista que, se nós compararmos o peso teológico do conhecimento judaico sobre as ações de Deus e sobre tudo que existia prometido para aquele povo, nós vamos concluir rapidamente que os gentios só poderiam ter acesso a estas coisas por meio de quê? Por meio de algo diferente, que não era a aliança abraâmica, que não era a circuncisão, que não era a lei, que não era a estrutura religiosa judaica, que não era a tradição, que não era os dogmas do povo de Israel. E o que seria? O que aproximaria esse povo que estava distante? O que aproximaria estes que eram, inclusive, desprezados por aqueles que eram participantes da aliança? Nada mais do que a graça de Deus. E é por isso, irmãos, que é tão importante entender a graça de Deus à luz do texto de Efésios. Porque o texto de Efésios, ele se aproxima muito da nossa condição. A nossa condição é esta também. Quantos de nós aqui fomos participantes das promessas que foram dadas a Abraão, a Isaac e Jacó? Muitos de nós nem conhecíamos essas histórias antes de nos convertermos, concorda? Muitos de nós nem sabíamos destas coisas. Ou seja, nós éramos alheios às promessas. Nós éramos alheios, inclusive, às alianças que eram estruturadas pela lei e pela circuncisão. E nós também alcançamos os favores de Deus pela graça de Deus. E é por essa razão que esse trecho ganha força. O texto apresenta a iniciativa da salvação como exclusivamente divina. E o foco aqui não é na resposta humana, mas nos atributos divinos que emana esta graça. E é por isso que o texto começa dizendo que Deus é o quê? Deus ele é, mas Deus sendo rico em misericórdia. Hoje nós lemos aqui o Salmo, né, que falava sobre a misericórdia de Deus. Amados, existem duas palavras no hebraico que normalmente quando o hebraico vai falar sobre Deus, ele traz essas duas palavras. E hoje, no nosso texto aqui, os dirigentes aí estão fazendo a lição de casa, né?
foram lá e pesquisaram o texto, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O texto que nós lemos hoje fala que o Deus é o Deus de misericórdia e de fidelidade. Tá? E que normalmente no texto hebraico, quando a pessoa de Deus aparece e essa pessoa de Deus é posta em evidência, acompanha essas duas palavras geralmente: misericórdia e fidelidade. O emet e o hesed. São essas duas palavras que acompanham normalmente essa personalidade de Deus. A misericórdia de Deus, ela remete-se à compaixão em face da miséria do homem. É a base da ação divina. E interessante que poderia se ter usado aqui, mas Deus misericordioso. Mas é interessante que tem algo que acrescenta a ideia da misericórdia de Deus aqui. Mas Deus sendo o quê? Rico em misericórdia. A ideia aqui é que Deus, ele não é somente misericordioso, mas ele é abundante em misericórdia. É aquele que emana dele nas suas relações essa compaixão à luz da miséria do outro. É tanto que os irmãos podem abrir para Êxodo 34:6. E Êxodo 34:6 vai dizer algo que corrobora com isso que nós estamos aqui falando. Olha só, lembra que falei que normalmente o texto hebraico, quando fala sobre Deus, vai falar essas duas palavras? Nós vimos hoje no Salmo aqui, que em essas duas palavras, e o texto diz, Êxodo 34:6, diz a mesma coisa. Diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e o quê? Grande em misericórdia e em fidelidade. Assim sendo, irmãos, a fonte dessa graça nasce no coração misericordioso de Deus. Isso, irmãos, nos faz compreender uma das coisas fundamentais para entender a graça de Deus. A graça de Deus não se origina no nosso coração. A graça de Deus não é uma resposta pelo que você é. A graça de Deus não é uma resposta pelo que você faz. A graça de Deus emana do próprio coração de Deus. E o texto avança para que nós possamos compreender à luz do objeto da misericórdia de Deus. O objeto da misericórdia de Deus é o homem miserável. O objeto da misericórdia de Deus é o versículo 1 e o versículo 2. É os homens o quê? Mortos nos seus delitos e pecados. Homens miseráveis que viviam segundo o curso desse mundo, satisfazendo a vontade de Satanás e fazendo a vontade dos seus próprios pensamentos. E é por isso que, juntamente com a misericórdia, que é a compaixão pelo miserável, vem o amor de Deus. E o texto diz: por causa do grande amor com que nos amou. Então, as duas coisas andam juntas. A misericórdia de Deus, que é a compaixão pelo miserável, e o amor, que é a incapacidade daquele miserável de fazer qualquer coisa. E é por isso que Romanos capítulo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a eficiência da graça de Deus nasce no próprio Deus. A eficiência da graça de Deus nasce no seu coração misericordioso e no seu grande amor. Amados, se o mundo compreendesse, se nós compreendesse, se o mundo compreendesse bem essa verdade, isso mudaria a forma que nós entendemos a relação com Deus.
Porque, irmãos, certa vez, eu fazendo um aconselhamento com uma pessoa, disse o seguinte para ela: por nós não conhecermos Deus da forma apropriada, nós começaremos a nos relacionar com Ele de maneira inapropriada. Então pense um pouco, se estamos aqui por causa da graça de Deus, e estamos aqui estudando que Deus, a graça de Deus nasce no seu coração misericordioso, e nasce no seu coração amoroso, tem uma verdade implícita nessa afirmação: em nós não há a misericórdia, em nós não há amor. E é isso que Deus coloca em nós quando Deus nos ama. Deus vai preparar a nossa vida para que nós possamos ter estas coisas que nós essencialmente não temos. E é por isso, irmãos, que o versículo 5, ele vai enfatizar essa verdade. Olha o que é que o versículo 5 diz. Por que é que precisou da misericórdia de Deus? Por que é que precisou do amor de Deus? E é porque, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O texto faz uma conexão e fecha o círculo do entendimento. Por que é que precisou da misericórdia de Deus? E por que é que precisou do amor de Deus? Porque os homens estavam o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, separados de Deus, sem nenhuma vontade para com este Deus, sem nenhuma predisposição a buscar a Deus. Chamamos isso de depravação total. Assim é esta condição dos homens. Porém, é neste momento que o texto apresenta esse termo: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A graça de Deus aqui aparece como uma declaração: pela graça sois salvos. É uma exclamação, irmãos, que nasce dentro dessa natureza misericordiosa e amorosa de Deus. Agora, há 3 características que estes versículos apresentam sobre a graça de Deus. A primeira grande característica é que a graça, ela é para aqueles que não merecem. A segunda, a graça é aquela que concede vida. E terceiro, a graça, ela é por meio de algo que não é o homem. Que é quem, de acordo com esse texto? Jesus Cristo. Veja, primeira coisa, a graça é para aqueles que não merecem. Talvez, irmãos, seja muito fácil de nós entendermos pelo que significa a palavra graça. O que significa a palavra graça no nosso português, bom e velho português? No nosso bom e velho português, algo de graça é algo que não preciso pagar por aquilo. Não é isso? No nosso bom e velho português, a graça significa algo que eu não preciso pagar. Inclusive o brasileiro, né, adora uma coisa de graça, né? Quem dera que o brasileiro gostasse também da graça de Deus na mesma proporção em que ele gosta de outras coisas. Bem, porém, irmãos, por que será que a graça foi oferecida a homens que não merecem? Poderíamos pensar assim: pastor, mas será que não existia ninguém que merecesse a graça de Deus? Será que no campo da humanidade não apareceu ninguém que merecesse a graça de Deus? A Bíblia vai dar essa resposta lá em Romanos, capítulo 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Talvez essa seja uma das afirmações mais dolorosas para o coração daquele que quer conquistar a salvação. Talvez a afirmação para aqueles que querem ter mérito na graça de Deus é dolorosa a afirmação de dizer: não há ninguém que mereça. Amados, nem aquela pessoa, nem aquelas pessoas que nós olhamos para a Escritura e vemos que aqueles homens eram homens de grande proeminência, de grande dedicação, de grande piedade, como por exemplo o apóstolo Paulo, como por exemplo o apóstolo João, como os santos do Velho Testamento, como Daniel, como José, tantos eles que inclusive a Bíblia e alguns deles nem mostraram os seus erros, mas nem eles mereciam a salvação. Nem eles mereciam o favor de Deus, porque se não fosse assim, a Escritura não tinha afirmado: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, e não há nenhum que entenda, não há nenhum quem busque a Deus. E diante disso, irmãos, diante dessa condição de homens mortos, em que não buscam a Deus e que necessitam desta graça, o texto diz: nos deu vida juntamente com Cristo. Percebam que o termo juntamente com Cristo, ele vai se repetir aí, 2 vezes. E o juntamente com Cristo é a essência da graça de Deus. Lá em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O conceito de vida na Bíblia é a antítese de morte. Porém, irmãos, eu gostaria de fazer um exercício com os amados aqui. O que seria vida, sabendo que morte é a separação de Deus? Essa é uma pergunta-chave para compreendermos a graça de Deus e entendemos que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Porque quando às vezes estamos estudando sobre vida, nós, pela concepção natural, nós entendemos vida com aquela ideia de estar o quê? Biologicamente ativo. Se eu disser assim, alguém está vivo, na nossa mente aqui, vai se projetar alguém andando, correndo ou fazendo algum tipo de atividade. Porém, nós estudamos no último domingo que a morte é a separação de Deus. Não é isso? Então, se a morte é a separação de Deus e biblicamente a vida é a antítese da morte, o que seria a vida? Biblicamente falando, a vida é a presença de Deus. Se a morte é a separação de Deus, e se a vida é a antítese é o contrário, né? E se a vida é o contrário da morte, então, biblicamente, a vida é o quê? É a presença de Deus, é estar com Deus. Então, biblicamente, irmãos, a vida não é se levantar, a vida não é andar, a vida não é poder ter livre trajeto. A vida, biblicamente falando, que é aquela que nós temos por causa da graça de Deus, é a presença de Deus. E é por esta razão que o texto diz que como é que nós recebemos a vida? Como foi que nós recebemos a vida? O texto diz aí, foi como? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quer colaborar, né? Para que a gente entenda, né? O som. Nos deu vida juntamente com Cristo. A profundidade teológica dessa afirmação, ela só pode ser entendida se entendermos que a morte é a separação de Deus e a vida é a união com Deus.
Então, como nós fomos ressuscitados, como nós ganhamos a vida? No momento em que nós nos unimos com a vida. E quem é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que maravilha, né? Entender isso? Que maravilha entender a profundidade da graça de Deus para nós. E é por isso, irmãos, que Romanos capítulo 6, versículo 4, abra aí, que é um versículo que vai nos ajudar a compreender isso. A declaração juntamente, ela significa a identificação com Cristo e a nossa união com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele, versículo 4 do capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim sendo, irmãos, a graça de Deus começa a ficar cada vez mais clara para nós. Deus nos deu a vida, mas não como um amuleto. Deus nos deu a vida nos colocando dentro de Cristo. Deus nos deu a vida fazendo parte da própria natureza da vida. Deus nos deu a vida quando, juntamente com Cristo, Ele nos uniu à natureza divina, para que voltássemos à presença de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Segundo ponto, a graça nos traz benefícios. E esses benefícios, eles vêm após a vida que Deus nos concedeu gratuitamente no amado. Veja versículo 6 e versículo 7. Versículos 6 e 7 diz assim: veja que juntamente com ele se repete aqui, perceberam? Versículo 5, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e novamente, e juntamente com ele, o que é que isso mostra? Mostra que o acesso à graça depende dessa união, e permanecer nessa graça também depende desta união. Meu amado, você sabia que você é um com Cristo? Já parou para pensar nas implicações dessa afirmação? Que você é um com Cristo? Já parou para pensar, irmãos, o porquê que nós devemos cuidar do nosso corpo? Que nós não podemos fazer o que nós queremos com a nossa própria vida? Acho que é o microfone. Ok. A tecnologia de vez em quando aí, né? Tá bom, Ok, irmãos. Estávamos falando sobre juntamente, né, com Cristo. Estávamos defendendo a tese de que ao acessamos a graça de Deus, porque juntamente com Ele acessamos, mas também que o pós-graça de Deus, ela existe porque nós estamos com Ele. E aí estava fazendo uma pergunta, irmãos, as implicações de nós sermos um com Cristo, elas são
muito grandes. E é por isso que nós não podemos fazer com a nossa vida o que nós queremos. Porque a nossa vida não é nossa. De quem é a nossa vida? É de Cristo. Jesus comprou a nossa vida. Então a nossa vida é dele. E nós não podemos fazer o que queremos com a nossa vida. A graça de juntamente com Cristo é algo que fundamenta a vida daquele que foi agraciado. E ela tem a perspectiva passada, ou seja, e juntamente ele nos ressuscitou. Existem os benefícios passados desta junção da graça de Deus. E essa junção da graça de Deus traz diversos efeitos. Mudança de vontade, mudança de pensamento, porque se nós estamos nele, as coisas devem ser diferentes. E é por isso que lá em Colossenses diz: porquanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e estáis o que agora? Juntos com Ele. Essas verdades devem balizar a nossa vida. Essas verdades, as implicações da graça de Deus, elas devem balizar a nossa vida. Porém, além dos benefícios da graça de Deus estarem no passado, no momento em que Jesus conquista isso para nós, e nós nos unimos com Ele, trazendo essa mudança de vontade, essa mudança de pensamento, ela também nos projeta para um presente. E esse presente é expresso por esta afirmação: e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Se somos um com Cristo, onde é que nós estamos, irmãos, nesse momento? Onde é que Jesus está? Está sentado nos lugares celestiais, à direita de Deus. E nós não somos um com Ele, nós estamos sentados com Cristo, porque espiritualmente nós já estamos juntos com Ele. A natureza dessa afirmação, ela é forte e deve nos fazer pensar como nós trilhamos as prioridades das nossas vidas aqui. Lembra que quando estava fazendo o panorama do livro de Efésios, há alguns domingos atrás, eu falei que esse termo lugares celestiais é um termo que somente o apóstolo Paulo usa. E ele usa aqui na Epístola de Efésios várias vezes. Ele começa dizendo lá no capítulo 1, versículo 3, se minha memória não me falha, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. É a primeira vez que ele cita esse mundo espiritual no qual Deus planejou a salvação e que no ambiente da eternidade nós não estávamos lá. Aí ele diz: a segunda aparição é agora. Juntamente com Cristo, ele o quê? Nos fez assentar. Agora, no ambiente da história, Jesus vem, faz a sua obra salvífica e agora, nesse momento, nos projeta para esses lugares celestiais. E essa, meus irmãos, é uma das grandes benevolências da graça de Deus. Hoje, irmãos, já fazemos parte dessa herança maravilhosa que Deus nos deu. E é isso que aqui Paulo defende. Bem, porém, além disso, além dela a graça de Deus nos dá benefícios no passado, no presente, ela também nos aponta para o futuro. Ela nos dá uma esperança escatológica. Olha só o que o texto diz: para mostrar nos séculos o que agora? Vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, olha só, um versículo, ele abrange toda a história, né? Passado, presente e futuro. Agora eu quero desafiar os irmãos a sempre fazerem isso, né? Hoje de manhã a gente fez isso, né? Lembra lá numa declaração lá de Apocalipse, normalmente Deus ele age de uma forma que ele abarca nas suas ações toda a existência, certo? Nós aprendemos isso no capítulo 1, que Deus planejou a salvação antes de existir, diante das coisas serem criadas, né? E depois ele executa a salvação na história, por meio de Cristo, preserva a sua obra por meio do Espírito e aponta para frente, baseado nas promessas que ele fez. Versículo 8 e 9 é o nosso terceiro ponto, para nós nos aproximarmos do encerramento da nossa mensagem. Terceiro ponto, primeiro era entender quem era esse Deus gracioso. Nós vimos o primeiro ponto, entendemos que a graça surge dentro do coração de Deus, através da sua misericórdia e do seu amor. 2, vimos os benefícios da graça de Deus, que a graça de Deus, ela tem benefícios passados, presentes e futuros, e o meio pela qual acessamos é a nossa união com Cristo, juntamente com Ele nos concedeu, pela graça sois salvos. E agora, vamos ver como acessa-se isso no ambiente das promessas de Deus. Veja, esses versículos talvez sejam os mais conhecidos do meu evangélico, né? Talvez todos nós conheçamos esses 2 versículos, né? Esses 3, na verdade. Os versículos, inclusive, que dão base para um dos princípios da reforma, né? Somente pela graça, né? Ou somente pela fé, no caso, né? Dizendo assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Confesso, meus amados irmãos, que teríamos muitas coisas para falar aqui, mas eu gostaria de fazer um arremate, fazendo uma análise desses versículos, que nós tantos conhecemos, nas palavras-chave. Primeira palavra-chave é assim, palavras-chave desses versículos. Primeiro, a graça. Representa esse favor imerecido que emana do caráter de Deus. Essa é a graça. É esse favor imerecido, porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, que emana desse caráter de Deus. Que caráter de Deus? Do seu caráter misericordioso e do seu caráter amoroso. Segunda palavra-chave, fomos salvos. Pela graça, sois salvos. Indica uma ação completa e contínua, que tem efeitos ainda. Inclusive, a palavra que foi usada para pela graça sois salvos, a ideia de sois salvos é uma conjugação que indica uma ação que tem um efeito contínuo. Então, nós não fomos salvos e precisamos se salvar. Nós somos salvos e continuamos salvos por Deus. É isso que indica essa palavra aqui. A terceira palavra-chave é a fé. A fé é o canal na qual Deus opera graciosamente esta vida. É o canal no qual Deus coloca e move os nossos corações para nós termos acesso a esta graça maravilhosa. É interessante, irmãos, que a fé, ela abre portas para a salvação, e a fé, ela abre portas para uma vida piedosa.
Não ache, meus amados irmãos, que a fé não é necessária para você ter uma vida piedosa. Pense um pouquinho. Falamos agora há pouco que estamos juntamente com Cristo. Se você não crer que você é um com Cristo, dificilmente você trilhará passos na vida buscando a santidade. Mas se você crer que você é um com Cristo e que você faz parte dessa unidade com Ele, você concorda, meu amado irmão, que os seus passos vão ser medidos, que os seus passos vão ser objeto de análise e ponderação, porque você crê e você pela fé entende que você é um com Cristo e você não pode fazer aquilo que você quer. É pela fé. Pela fé alcançamos a salvação e pela fé continuamos também neste processo, certo, de salvação. Só que tem uma palavrazinha interessante aí. Tem um isto aí no meio, não é? Não tem um isto? Esse isto é fundamental. Isto não vem de vós. O que é isto significa, irmãos? Tudo isso que nós falamos aqui hoje é esse isto. Esse isto é o resumo de tudo que nós falamos aqui. A misericórdia e a bondade de Deus, o amor de Deus, o que Cristo fez, a graça dele, o seu favor, todas essas coisas, esse isto não vem de você, não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo provém de Deus. Lá em 2 Coríntios diz isso, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Muito claro, né, esse versículo? Esse versículo resume o que nós estávamos aqui falando. Diante disso, meus amados irmãos, há um resultado esperado. Qual o resultado esperado? Versículo 10, né? Qual o resultado esperado de toda esta transformação? Qual o resultado esperado para uma vida daquele que foi imergido por essa graça de Deus? As boas obras, a qual Deus preparou para que nós andássemos nela. O texto diz que nós fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aquela que Deus preparou de antemão, mas por causa dos seus delitos e dos seus pecados, eles se afastaram disso. Deus resolve o problema através da sua graça, une esses homens com o seu Filho, para que agora eles pudessem voltar para o propósito inicial, que era o quê? As obras que Deus tinha preparado de antemão, para que nós andássemos nela. A graça produz novas criaturas, e a graça nos vocaciona para fazer boas obras. Por fim, a maravilha da graça, ela deve ser algo que deve nortear, irmãos, a forma que nós entendemos a vida cristã. E quando nós olhamos para a graça de Deus, só tem um resultado natural, é nós sermos gratos a Ele. O resultado natural de quando nós entendemos a graça de Deus é: Senhor, muito obrigado. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, quão grande és tu. Quão pequeno eu sou e quão grande és tu. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por fazer parte disso.
pois eu não merecia. Muito obrigado, Senhor Deus, por hoje eu fazer parte da mesma natureza do Teu Filho, porque eu não merecia. Me ajude, Senhor, a viver coerente com essa verdade. Isso devia ser algo que emana diante dessa compreensão da graça de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas, que possamos, dia após dia, viver essa verdade. Amém? Ó Deus querido, Deus amado, damos graças, Senhor Deus, a Ti por esse tempo. Damos graças, Senhor Deus, pela Tua mensagem, amado Pai, pela Tua graça em nossa vida, pelaquilo, Senhor Deus, que recebemos sem merecer, mas o Senhor nos agraciou porque partiu de um coração cheio de misericórdia, cheio de amor, o Teu coração, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor Jesus Cristo ter vindo demonstrar esse amor e morrer por nós. Obrigado, Senhor Deus, pela sua vida, que é a nossa vida. Que, Senhor Deus, essa igreja possa dia a dia buscar a verdade dessas afirmações que aqui hoje fizemos. E que, Senhor Deus, o Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Assim, ó Deus querido, eu peço e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Deus abençoe nossas vidas, que tenhamos uma semana inundada pela alegria dessa graça. Amém?